Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com uma simulação no GeoGebra e vamos aplicar um tanque com furo e vamos utilizar o conceito de física de hidrodinâmica ampliando nossos conhecimentos na equação de Bernoulli. Primeiramente, vamos nos apresentar. Temos o componente como Felipe Cunha de Souza, Luiz Guilherme Roça Jordão e Pedro Santos da Silva. Primeiramente, vamos marcar os pontos do quadrilátero, que vai ser o nosso tanque. Vai ser o ponto A na origem, o B, menos 6 e 0. O C e o D vão estar sendo marcados pela altura H, Hzão, que vamos usar o controle deslizante para ficar alterando essa altura. Também colocamos um furo, que é o H' pequeno, o Hzinho, e nesse caso a gente poderá mudar a altura do furo pelo controle deslizante. Nesse caso, também temos o ponto P, que será explicado mais futuramente. Vamos apagar o ponto, entrar em segmentos, que serão segmentos A a C para formar o quadrilátero. E é somente isso. Vamos prosseguir para a explicação das equações. Estamos aqui nas partes das equações, que vamos utilizar. Nesse caso, vamos começar com a equação de Bernoulli, que, como foi explicado, ela é a principal. Para ver o que está acontecendo, o fenômeno físico acontecendo na imagem. A equação de Bernoulli, ela prioriza a diferença entre duas pressões, que nesse caso vai ser a pressão no ponto A, que é a altura do tanque, a pressão no ponto B, que é a altura do furo. E podemos analisar assim e encontrar essa velocidade que jorra, que a água sai pelo furo do tanque. Nesse caso, o ponto A, a única pressão que o ar está sofrendo é a pressão atmosférica, que nesse caso PA então recebe PATM, é igualzinho a 1 ATM. E o ponto B, como ele está bem na parte externa do tanque, bem na extremidade do tanque, ele também está sofrendo uma pressão somente exercida pela pressão atmosférica. Então PB também é igual a PATM. Podemos substituir aqui os valores. Nesse caso, a PA é igual a PATM sobre a densidade, mais G, vezes a altura que o ponto A está, que é o Hzão. E a velocidade em A ela é igual a zero, porque nesse caso o tanque não está sofrendo nenhum desnível, o tanque não está sofrendo desnível de água. Então, nesse ponto, as partículas nesse ponto desse tanque não têm velocidade, elas estão imóveis. Então, a velocidade do líquido no ponto A é igual a zero. PATM se cancelou com PATM porque são termos iguais em lado diferente da igualdade, então eles se cancelam. E G vezes a altura em 2, que é o ponto B no caso, a HB, que é igualzinho à altura do furo, que é o H pequeno, Hzinho. E somado com a velocidade VB ao quadrado sobre 2, que é a velocidade que o líquido jorra, a velocidade que o líquido sai pelo furo. Nesse caso, vamos isolar VB, que se sobra VB ao quadrado igual a 2 vezes Z, menos a diferença entre H e H pequeno. Nesse caso, VB ele é igual à raiz quadrática de 2 vezes a gravidade, vezes a diferença entre H e Hzinho. Continuando, utilizamos essa velocidade na equação do lançamento horizontal, porque a partícula de água que sai pelo furo se comporta como um lançamento horizontal. Então podemos utilizar as equações do lançamento horizontal para nos orientar, achar tanto o alcance e a velocidade que já não temos, então precisamos achar o alcance. Nesse caso, o alcance é definido pela direção x, alcance em x. Então x é igual a x0 mais v0x vezes t. Nesse caso, o x0 utilizamos o plano cartesiano na origem. Então o x0 é igual a zero. V0xt, V0x é igual à velocidade da partícula em x, que é a velocidade do furo, que a partícula sai pelo furo. Então x é igual a v, que é a velocidade que encontramos antes, vezes o tempo. O tempo nós encontraremos na equação da direção y. Nesse caso, nosso y final é igual a zero, porque a partícula termina com y igual a zero. Então, y é igual a zero, que é igual a y0, que nesse caso é a altura do furo. É a partir que a partícula começa a se locomover a partir do furo, então é h,
mais V0y vezes t. V0y, nesse ponto, a direção y não tem velocidade. Ele começa a ganhar velocidade por causa da gravidade quando ele sai do furo. Mas no furo, ele não tem velocidade em y. Então, o termo é igual a zero. Mais a t ao quadrado sobre 2. Nesse caso, nossa única aceleração é a gravidade. Como é uma direção para baixo, ela recebe o sinal negativo. Então, a equação fica zero igual a vezes h menos gt ao quadrado sobre 2. Isolando o tempo, nós temos t igual a raiz de 2 vezes h sobre g. Substituindo o tempo na equação em x, vamos achar o alcance sendo igual a x igual a 2 vezes h vezes a diferença entre h e h pequeno. Nesse caso, nós temos a equação do alcance. Nós encontramos o alcance. Para isso, podemos utilizar esse alcance na equação da trajetória, que ela é um pouquinho diferente da equação anterior. Porque, como podemos analisar na figura, a trajetória do líquido é uma parábola. Para encontrar isso, faremos o contrário. Agora o tempo será substituído na equação y, porque é a parábola que queremos encontrar. Como não queremos depender do tempo, então vamos isolar o tempo em x. X igual a v vezes t, então t é igual a x sobre v. Colocando o t para cá, colocamos y, que nesse caso não é mais zero, porque ele vai mudando até chegar em zero. Então y é igual a h menos g sobre 2, vezes x ao quadrado sobre v ao quadrado mais h. Com essas equações, podemos plotar as equações no GeoGebra e, por fim, fazer a simulação. Vamos lá para o GeoGebra. Agora, com tudo explicado, todas as equações demonstradas, podemos simular como aconteceria essa situação na vida real, ou no mundo ideal, bem parecido. Nesse caso, nós temos a função da trajetória, né? Nesse caso, usamos a função φ para termos apenas valores positivos no quadrante primeiro, para a gente não ter que, como a equação quadrática ela toma nos quatro quadrantes, nesse caso, no mundo físico, seria só no quadrante 1, que seria com x maior que zero e y maior que zero. Então, o x está entre o alcance e zero, e temos a equação que achamos lá na demonstração, que é a gravidade vezes x ao quadrado sobre 2 vezes velocidade ao quadrado mais h. Nesse caso, nós temos uns números, né, que é o h, o controle de refrigerante, que é a altura do tanque, o ΔH, né, que é a diferença que nós precisamos, e o h pequeno, que é igual ao tamanho do furo. O r, nesse caso, é o nosso alcance, e v é a velocidade do líquido no furo. Para demonstrar a simulação, vamos começar agora, dando início. Como podemos ver, o furo se comporta como uma função quadrática, e quando o furo vai mudando de altura, o alcance vai aumentando ou diminuindo, tendo pontos que o alcance é o mesmo. Nesse caso, fique com essa linda imagem. Podemos também modificar o h, que vai mudar os furos. Vai ter alcance diferente dependendo do h, porque o alcance depende da diferença entre hzão e h. Então precisamos, quando vai se alternando o valor de h, o alcance também se altera. Vamos voltar para o inicial. E essa é a nossa simulação. Muito obrigado pela sua atenção. Boa tarde, bom dia e boa noite.